Fala, impressionadores! Nesse vídeo você vai aprender a enviar e-mails em massa com Python usando o Twilio SendGrid, que é uma ferramenta de envio em massa de e-mail que a Uber usa, o Spotify usa, a Airbnb usa, que é onde você consegue enviar milhares e milhares de e-mails, no limite até milhões de e-mails, para caírem na caixa de entrada das pessoas, não caírem no spam e funcionarem de forma muito simples com um código curto em Python, que você vai aprender todo ele na aula de hoje. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e pega um mini curso de automações que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu imagino que se você está querendo mandar e-mails em massa, você está querendo automatizar processos na sua empresa e esse mini curso vai te ajudar bastante a construir um projeto completo de automação que você vai poder integrar com o que você vai aprender na aula de hoje. Então pega o mini curso e vamos lá para a aula. Lembrando que os arquivos da aula de hoje, o gabarito, tudo, também vão estar disponíveis aqui na descrição e eu aconselho que você baixe, porque o código padrão de envio de e-mail de SendGrid já vai estar lá pronto para você. Então você pode baixar e usar ele nos seus códigos já direto, tá? Tá na descrição também. Bom, galera, é o seguinte, como é que funciona o envio de e-mail em massa, tá? Basicamente é o seguinte, existem várias formas de você integrar o Python com o seu sistema de e-mails. Acontece que essas formas são para envios de 1 e-mail, 2 e-mails, 10 e-mails, 20 e-mails, 30 e-mails e assim vai. Se você quiser fazer envio de e-mails em massa, milhares de e-mails, centenas de milhares, dezenas de milhares, milhões de e-mails, você provavelmente precisa de um serviço de envio de e-mail em massa para fazer isso, tá? Então, esses serviços, normalmente, eles começam com um plano gratuito, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. O SendGrid do Twilio tem um plano gratuito, existe também o Postmark, existem outros serviços também, mas esses dois, Twilio e o Postmark, são os que eu já usei e que são dois dos mais famosos, mais usados, vocês podem ver pelas empresas aqui que usam, onde, basicamente, eles vão permitir você fazer esse envio de milhares e milhões de e-mails de uma forma autenticada, segura, que garante que os ISPs, que são os receptores de e-mails, o Gmail, o Hotmail, o Yahoo, o UOL e assim vai, que eles vão aceitar o seu e-mail e considerar que o seu e-mail é um e-mail que deveria ir para a caixa de entrada do seu usuário final e não para o spam, não para a página de promoções, nem nada do tipo. Beleza? E aqui a gente vai usar o Twilio SendGrid porque a documentação deles é realmente muito boa, muito completa, detalhada, com exemplos de código e tudo mais, e porque ele é um dos mais usados. Então o que a gente vai fazer? Se você já tem uma conta no Twilio, você vai fazer login, no meu caso eu já tinha uma conta, senão você vai criar uma conta aqui. Fazendo uma conta e entrando na sua conta, você vai entrar numa telinha inicial, onde ele vai pedir para você configurar o seu sender, tá? Eu vou abrir aqui o Sender Authentication e ele vai pedir para você configurar um Single Sender Verification. O que é isso? Você vai configurar um e-mail e relaxa que todos os e-mails que você verem aqui na tela não é um e-mail verdadeiro, é um e-mail que a gente só usa para código. Vocês vão ver dois e-mails aparecendo aqui na tela. É um e-mail que a gente só usa para códigos nossos aqui na hashtag. Então não adianta vocês mandarem mensagem para eles que ninguém vai responder e não adianta você tentar usar eles aqui porque você não vai conseguir usar eles porque eles são e-mails que só a gente tem acesso, beleza? Então use os seus próprios e-mails para isso. E aí, essencialmente, o que ele vai pedir para você fazer é criar um Single Sender Verification. Então você vai abrir aqui e você vai criar um sender. Então você vai colocar os seus dados aqui ou os dados da sua empresa se você estiver configurando isso para sua empresa, beleza? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou configurar aqui o Lira da hashtag para mandar e-mail, o from e-mail, ou seja, qual e-mail eu vou usar para fazer o envio de e-mails. E eu configurei o e-mail no meu Python impressionador @gmail.com, que é um e-mail que eu tenho aqui, que eu uso só para códigos, tá? Aí ele não vai me deixar fazer aqui porque eu já configurei esse Python impressionador. Mas se eu colocasse algum outro e-mail aqui, por exemplo, pythonimpressionador1@gmail.com, que não está configurado, olha o que ele vai falar. Ele vai falar, ó, você está tentando configurar um serviço de e-mail gratuito, tá vendo? Que não tem um domínio específico, não é o domínio da sua empresa, tipo #treinamentos.com, nem nada do tipo. Isso não é recomendado. Sim, isso não é recomendado. Então, normalmente, quando você for usar esse tipo de serviço, você vai usar ele para mandar milhares e milhões de e-mails, você não vai ter um Gmail para mandar milhares e milhões de e-mails. Você normalmente vai ter um e-mail do serviço da sua empresa. Por quê? Porque você usar um e-mail gratuito, como Gmail, Hotmail e tal aqui, aumenta as chances do seu e-mail ir para a caixa de spam. Porque normalmente quem faz isso é a galera que está querendo fazer spam. A galera que tem empresas verdadeiras, elas têm um domínio de e-mail próprio. Então, o ideal é você configurar isso com o domínio de e-mail próprio da sua empresa. Só que você só vai conseguir configurar isso com o e-mail próprio da sua empresa se você tiver acesso a esse domínio próprio da sua empresa. E ele vai pedir para você fazer depois configurações para aumentar a credibilidade do seu domínio, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Então você configura aqui o seu e-mail, o e-mail para qual ele vai receber as respostas, caso alguém responda esse e-mail daqui. Então você pode colocar o mesmo e-mail. O endereço da sua empresa, então aqui você tem que colocar sim um endereço físico, tá? Porque isso ele explica aqui, isso é uma prática das leis anti-spam, de você ter um endereço físico que obrigatoriamente você tem que colocar aqui, cidade, país e o apelido que você quer dar para esse e-mail daqui. Quando você enviar isso daqui, ele vai mandar um e-mail para o seu e-mail que você cadastrou lá para confirmar que aquele e-mail é seu mesmo. Você vai confirmar e ele vai estar cadastrado aqui como um e-mail que você pode usar para envio de e-mails.
A partir daí, você agora consegue integrar com o SendGrid para você enviar os seus próprios e-mails por meio de códigos em Python. Para isso, a gente vai vir aqui ó, em E-mail API e vai vir em Integration Guide. Aqui dentro do Integration Guide, ele tem basicamente, como o próprio nome já diz, um guia onde você vai integrar por uma API. Então, eu estou aqui nessa aula de hoje com um código vazio, não tem absolutamente nada aqui. E aqui a gente vai simplesmente integrar com o sistema do SendGrid. E o sistema do SendGrid ele permite você fazer envios de e-mails por meio de uma API. Ele disponibiliza uma API para a gente poder fazer esse SendGrid, esses envios. Você pode acessar essa API de duas formas diferentes. A primeira das formas é você acessar ela por meio de requisições padrões, ou seja, os requests do Python, usando get, post, patch, delete, para você fazer requisições lá. Então você vai ter um link, um endpoint na API do SendGrid, onde você pode fazer esse envio. Ou então você pode usar uma biblioteca do SendGrid. O SendGrid ele tem uma biblioteca de Python pronta dentro dele, que o nome é SendGrid. E é esse aqui o caminho que a gente vai usar. A gente vai seguir o caminho da biblioteca, porque ele é muito mais pronto para a gente. Você não precisa ficar pegando os endpoints certinhos e tal, só usa as funções que já estão prontas dentro do Python para você, beleza? Então, para a gente fazer isso daqui, a gente vai ter que instalar a biblioteca do SendGrid. Eu vou abrir aqui o meu terminal. Aqui no meu terminal eu vou abrir um prompt de comando, tá vendo? E aqui eu vou chegar e digitar pip install SendGrid, beleza? E ele vai instalar o SendGrid para a gente aqui, disponibilizando ele. Feita essa instalação, no meu caso já estava instalado, a gente pode agora continuar lá no SendGrid para a gente pegar, beleza, qual é o código que eu vou precisar aqui para fazer um envio de e-mail? Eu vou mostrar o código para vocês, tá? Mas esse código a gente está pegando lá da documentação do SendGrid. Eu vou construir esse código com vocês, linha a linha de código, para vocês entenderem. Mas eu quero mostrar de onde vem isso, para vocês não acharem que eu estou tirando tudo da minha cabeça. Então, aqui no SendGrid, ele vai pedir para você configurar um teste. Então você vai chegar aqui e vai clicar, ó, Choose, no Web API, vai clicar aqui, ó, Choose, que é a versão, a parte recomendada, como ele recomenda você usar isso. Aí você vai escolher a linguagem de programação que você está usando. No nosso caso, a gente está usando Python, então eu vou escolher aqui Python. E aí ele vai pedir para você criar uma chave de uma API. Então tá vendo? Ele vai falar, olha só, você tem que estar usando a versão do Python 2.6, 2.7 ou versão 3 para cima. No nosso caso, a gente está usando, atualmente no momento que eu estou gravando esse vídeo, está na versão 3.13, se eu não me engano. Enfim, não faz muita diferença. 3. Qualquer coisa vai funcionar. E aqui você vai dar o nome da chave da API. Então, eu vou dar a chave da API, por exemplo, aqui de vídeo envio, e-mail, Python. Só para eu poder deletar depois e vocês não usarem minha chave de API. E eu vou clicar aqui em Create Key e ele vai criar essa chave aqui para mim. Eu vou copiar essa chave de API e eu vou colocar essa chave de API aqui. Então, essa aqui vai ser a minha chave API do SendGrid. SendGrid vai ser esse texto aqui. Isso daqui não é uma boa prática, né? A gente já falou sobre isso daqui. Não é uma boa prática você usar chaves de APIs dentro dos seus códigos direto. O ideal é que ela seja uma variável de ambiente dentro do seu arquivo e que você carregue ela como uma variável de ambiente aqui. Para esse vídeo especificamente, eu posso só colocar ela aqui, só porque o meu objetivo é ensinar a parte de envio de e-mails para vocês, mas lembrem de configurar isso daqui como uma variável de ambiente e não ter isso como uma variável dentro do seu código, principalmente, né, se você for usar o seu código no seu computador não tem tanto problema, mas principalmente se você for disponibilizar esse código num GitHub ou disponibilizar para outras pessoas, senão as outras pessoas vão ter acesso à sua chave de API. O ideal é que você configure ela como uma variável de ambiente, tá? Beleza. Além disso, dessa configuração aqui, ele vai pedir para você instalar a biblioteca do SendGrid, que a gente já fez, e aqui ele tem inclusive um link, ó, tá vendo? SendGrid Python, ele tem um link para a documentação, para o GitHub da biblioteca do SendGrid, tá vendo? Onde aqui ele explica como é que funciona a biblioteca de Python do SendGrid. Então, olha lá, tem aqui ó, a instalação, Quick Start com exemplos, como que você seta as variáveis de ambiente, instalando o pacote, mandando seu primeiro e-mail, usando a classe personalizando aqui o seu e-mail com várias informações diferentes e vários outros usos aqui. Eu vou mostrar para vocês o uso padrão, que é exatamente esse uso que ele está construindo aqui. Vamos entender como é que funciona. Basicamente é o seguinte, para você enviar e-mails com o SendGrid, então que a gente vai construir essa lógica aqui, só que eu vou explicar ela passo a passo para vocês, tá? Basicamente, quando você for mandar e-mail com o SendGrid, você vai precisar importar da biblioteca de SendGrid que você instalou. A primeira coisa é você importar o SendGrid API Client, ou seja, é o que vai permitir você fazer a conexão com a sua conta do SendGrid. Lembra que a gente criou aqui uma chave de API? É isso daqui que vai permitir você fazer a conexão com a sua conta do SendGrid. Então, eu vou chamar aqui de, por exemplo, conta do SendGrid. Vai ser o SendGrid API Client, passando aqui dentro a nossa chave de API de SendGrid. Pronto. É só isso aqui que você precisa para o SendGrid conseguir identificar que você é você mesmo e fazer toda a sua autenticação. Não precisa fazer login, não precisa senha, não precisa de nada disso. Só a chave de API já vai te identificar. Por isso que você não pode compartilhar essa chave com outras pessoas, porque senão elas vão conseguir acessar a sua conta do SendGrid. A partir do momento que você fizer isso, agora você consegue enviar e-mails por meio do SendGrid
por todos os e-mails que você já configurou aqui no seu Sender Authentication. Lembra que foi a primeira coisa que a gente fez aqui? A gente configurou um Sender Authentication aqui. Aqui no meu caso, e no caso de vocês, se vocês estiverem criando uma conta, vocês vão ter só um endereço de e-mail aqui. Mas pensa que você pode ter 10 endereços de e-mail diferentes. Os 10 endereços de e-mails que tiverem aqui, você vai poder usar agora na sua conta para enviar e-mail. Se você tentar usar algum e-mail diferente daquele que está ali na lista, ele vai te dar uma mensagem de erro, falando, olha, seu e-mail não está configurado, você não pode. Ele vai dar um erro de forbidden, né? Tipo, proibido você enviar e-mail com ele, tá? Beleza. E aí, além disso, agora, além do SendGrid API Client, a gente precisa do SendGrid.helpers.mail, a gente precisa importar o mail, que é o que cria o nosso e-mail, cria a nossa mensagem de e-mail, tá? Esse e-mail aqui, você pode depois olhar a documentação do SendGrid com mais detalhes aqui na documentação, que é justamente esse exemplo que ele dá aqui. Ó. Você pode personalizar esse e-mail de várias e várias formas. Então você pode personalizar esse e-mail mudando o assunto, o subassunto que aparece, né? Aquele preview que aparece no e-mail. Você consegue personalizar isso. Você consegue personalizar alguma coisa no texto, mudar vários parâmetros dele. A gente vai usar a forma padrão aqui de envio dele, que é dando as configurações básicas. Mas na hora de usar ele, você já vai ver as configurações que a gente pode dar para ele, tá? Então o que eu vou fazer é que eu vou criar um e-mail que nada mais vai ser do que uma instância dessa classezinha mail. Quando a gente abrir o parênteses, ele já vai dizer as coisas que você pode configurar dele. Olha só, você pode configurar dele primeiro. Qual e-mail que você está usando para enviar? Então eu vou passar aqui o parâmetro para ele, from email, que é o e-mail que a gente está usando para enviar algum dos e-mails que estão lá na sua lista de senders verificados. Então pronto, coloquei o meu e-mail aqui. Beleza. Além disso, ele vai perguntar aqui, ó, to emails. Esse cara daqui, ele pode ser uma lista de e-mails que você está enviando. Então eu posso mandar para um e-mail ou para vários e-mails diferentes. Depois a gente tem com o parâmetro to emails. Aqui você pode mandar um único e-mail. Então, por exemplo, vou colocar o e-mail aqui, falseta_fake_0@hotmail.com, que é um e-mail claramente falso que eu tenho só para testar códigos. Lembrando que isso aqui é no parâmetro to emails, né? Então você pode botar um único e-mail e ele vai funcionar, ou uma lista Python com vários e-mails. Se você quiser vários e-mails, você pode botar vários e-mails aqui dentro. Você pode botar esse e-mail, botar, por exemplo, um outro e-mail aqui, e assim vai. E aí ele vai mandar e-mail para esse e-mail, e vai mandar e-mail para esse outro e-mail, e assim vai. Tá? Um detalhe importante, tá? Se você reparar aqui, quando você colocar aqui uma vírgula, você vai ver que ele não te dá aqui a opção de configurar e-mails em cópia oculta e tudo mais. Por quê? Porque quando você está fazendo envio de e-mails em massa, como usando o SendGrid, por exemplo, da vida, você não manda e-mail em massa para 1 milhão de pessoas com cópia oculta para uma pessoa. Uma pessoa não vai receber na caixa de entrada dela 1 milhão de e-mails em cópia oculta, entendeu? Então, envio de e-mail em massa, você está mandando, é como se você estivesse mandando 1 milhão de disparos individuais. Se você for fazer 1 milhão de disparos, né? Se forem 1.000 disparos individuais. Então não tem cópia oculta, não tem essas coisas. Tem simplesmente o e-mail que você está enviando e para quem você está enviando ou para quem você está enviando, né? Ou seja, para a lista de e-mails. E aí que ele fala, ó, pode ser string, que vai ser um e-mail só, pode ser uma lista com vários e-mails, tá? Então, essencialmente é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou colocando um e-mail só. E aí, além disso, ele vai pedir para você configurar, essencialmente, o assunto. Então, ele vai botar aqui, ó, subject. Então, você vai passar o parâmetro subject dele. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, e-mail enviado pelo SendGrid no Python. Beleza? E aqui no conteúdo, o conteúdo você tem duas opções, essencialmente. Se você olhar aqui, ó, você tem a opção de plain text, que é eu quero enviar um e-mail e esse e-mail só vai ter texto. Você vai passar aqui o parâmetro plain text content e você vai passar aqui o texto que você quer. E aí esse texto pode ser... Deixa eu só dar um enter aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E olha só, esse texto aqui ele pode ser um texto único, pode ser um texto de várias linhas e tudo mais. Ou outra opção, que normalmente é a opção que vai dar mais personalização para a gente, é você colocar aqui um HTML content. No HTML content ele vai permitir que você coloque aqui essencialmente tudo que você consegue colocar numa página da internet, ou seja, consegue colocar imagem, você consegue colocar texto, você consegue formatar esse texto colocando ele em negrito, com colorido, consegue colocar um botão no meio dele. Enfim, o conteúdo em HTML do que você quer. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui no HTML, que não é o objetivo do vídeo, mas eu vou colocar aqui basicamente 2 parágrafos. Eu vou colocar aqui um parágrafo de e-mail enviado com sucesso. Seja bem-vindo. E vou colocar aqui um outro parágrafo. Deixa eu colocar isso aqui, o HTML content separado aqui embaixo, só para a gente conseguir visualizar tudo certinho, tá vendo? E um outro parágrafo aqui, que vai ser um parágrafo que ele vai dizer abraços e até o próximo e-mail. Beleza? Pronto, só para a gente colocar aqui. De novo, você pode ter imagem aqui dentro, você pode formatar todas as edições que o HTML permite você pode fazer aqui no corpo do seu e-mail. Mas, essencialmente, as únicas coisas que você precisa configurar no seu e-mail é isso. É de quem você está enviando, para quem você está enviando, qual o assunto e qual o conteúdo do e-mail que você está enviando ali dentro em formato HTML também. Beleza? Uma prática também que a gente não costuma fazer em envio de e-mail em massa assim, muito grande, é enviar anexos.
Normalmente, você vai pegar esse anexo, colocar esse anexo, por exemplo, num link do Drive, num link do Dropbox, e incluir esse link dentro do conteúdo HTML. Por que a gente não envia anexos em e-mails que são enviados em massa? Tanto que se você for olhar aqui, essa classe e-mail, ela não tem a opção de attachments aqui direto, tá? Por que você não faz isso? Simplesmente porque se você inclui um anexo num e-mail, esse e-mail não deveria estar sendo enviado em formato em massa assim. Você não vai mandar um PDF para 1 milhão de pessoas e vai ficar sobrecarregando os servidores dos e-mails, mandando um PDF acoplado no e-mail. Você manda um link que tem esse PDF e aí todo mundo pode acessar aquele link, tá? Então, quando você está falando de envio de e-mail em massa por meio desse tipo de serviço, você tem que fazer essas adaptações nos e-mails que você vai enviar, tá? Então, por isso que quando você recebe um e-mail marketing de alguém, não vem com anexo no e-mail marketing. Normalmente vem com um link naquele e-mail marketing, vem com botão, vem com imagem, vem com tudo isso, mas não anexos e cópia oculta e coisas do tipo. Beleza? Então pronto, galera. Isso aqui é o que você precisa fazer para configurar para o seu e-mail. Agora, para enviar esse e-mail, basicamente o que você vai precisar fazer é pegar a sua conta do SendGrid. Então eu vou falar aqui, ó, conta SendGrid. Ponto, send, eu vou pedir para ele enviar esse e-mail aqui que você acabou de criar. Repara que ele vai enviar esse e-mail para todos os recipientes que tiverem aqui. Se tiver uma lista aqui de 1000 e-mails, ele vai mandar esses 1000 e-mails para todo mundo que está aqui. Beleza? E aí, essa requisição aqui, ela pode dar certo, pode dar errado. Você pode só colocar isso aqui vai funcionar. Ele vai te dar o seu e-mail. Mas você pode armazenar, ele vai te dar como resposta, né? Ele vai te dar uma resposta aqui como resultado desse envio de e-mail aqui. E você pode visualizar essa resposta. Essa resposta é como se ela fosse a resposta de uma requisição que você fez para a internet, tá? de envio de e-mail. Então, dentro dessa resposta aqui, você pode, por exemplo, visualizar nessa resposta qual é o conteúdo dessa resposta. Se o e-mail, se vê alguma coisa na resposta dela ou não. Você pode visualizar os headers dessa resposta, como se você tivesse feito uma requisição mesmo usando o request. Você pode visualizar todas essas informações. Ou simplesmente o status code, que vai dar o código de status, como se você tivesse feito uma requisição. Os códigos que começam com 2 são códigos que deram certo. Códigos que começam com 3 são códigos de acesso não permitido, e assim vai. Então, você pode visualizar as informações que estão dentro dessa resposta. Eu vou printar só o status, só para a gente ver se funcionou ou não funcionou o envio desse e-mail, beleza? Feito isso daqui, o nosso código já está todo pronto. Aí, se você olhar lá no SendGrid, vamos abrir aqui no SendGrid, o que ele sugere você a fazer? Ele fala, ó, configura isso tudo aqui, aí você fala, beleza, já coloquei isso aqui tudo no meu código, e depois passa para a próxima etapa de verificar a integração. Porque esse é o primeiro e-mail que você está enviando com esse e-mail. Você está verificando se o código que você construiu está funcionando. E aí você vem e envia esse e-mail aqui, ó. Pum, cliquei para enviar esse e-mail. Se deu certo, ó, vamos ver aqui, ele tem que aparecer, ó, status 202. Todo código começa com 200, né? Começa com 2. Ele foi um código que o envio a princípio deu certo. Então, se esse envio deu certo, nessa caixa de entrada aqui, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ele deveria ter recebido o e-mail do pythonimpressionador@gmail.com. Vamos dar uma olhada? Vou abrir aqui. Olha lá, pythonimpressionador@gmail.com, e-mail enviado pelo SendGrid no Python. Foi exatamente o que a gente acabou de construir. E-mail enviado com sucesso. Seja bem-vindo. Abraços e até o próximo e-mail. Tá vendo? Ele chegou aqui e ele aparece, ó, enviado pelo Python Impressionador via sendgrid.net. Então, é o SendGrid fazendo o meio de campo para você. Só que quando chega na minha caixa de entrada, ele vem dizendo que foi o pythonimpressionador@gmail.com que me enviou, tá vendo? Que não foi o SendGrid que me enviou, ele fala que foi o Python Impressionador. Ele só diz que foi o SendGrid quando você abre o e-mail e você percebe que aquilo dali é um e-mail marketing, por exemplo, né? Ou um e-mail que foi enviado em massa. Beleza? Galera, basicamente é isso que você precisa fazer para enviar e-mail em massa com o SendGrid. Agora é só você colocar aqui quantos e-mails você quiser, o conteúdo que você quiser no e-mail e mandar bala. É óbvio que o SendGrid, assim como outras ferramentas, eles vão ter mais funcionalidades. O meu objetivo aqui não é passar por todas as funcionalidades dela. Então, se eu cliquei aqui em Verify Integration, você pode visualizar o e-mail que saiu. Ó, se eu clicar aqui em visualizar o e-mail que saiu, ele vai mostrar pra gente o dashboard, falando, olha, quantos e-mails foram enviados. Aqui, ó, vamos entrar aqui no dashboard. Acho que vai ser interessante para mostrar para vocês. Ó, ele fala aqui, ó, quantos e-mails foram enviados, foram 4 e-mails enviados, 100% deles foram entregues, 25% foi aberto, ou seja, 1 de 4 e-mails que eu enviei foram abertos, tá vendo? E aí ele vai atualizando isso aqui sempre que você abre o e-mail. Então ele rastreia essas coisas para você automaticamente. Qual o percentual que marcou como spam seu e-mail? Qual o percentual de bounce? Ou seja, quantos e-mails você tentou enviar para um usuário que não existia e voltou esse e-mail? Ou que a caixa dele não permitia receber mensagem? Quantas pessoas clicaram no seu e-mail? E assim vai. Então, todas essas ferramentas de envio em massa de e-mail, elas vão te dar outras possibilidades. Por exemplo, você pode criar um template de e-mail já todo formatado, todo bonitão, e só colocar variáveis nesse e-mail, e por meio da API você
pedir para ele enviar esse template para várias pessoas. Então você tem várias possibilidades que você pode fazer aqui dentro, com SendGrid ou, enfim, com outras ferramentas de e-mail em massa de e-mail. O meu objetivo era mostrar para vocês que o envio de e-mail em massa é um negócio simples, tá vendo? É pouca linha de código que você precisa fazer e você consegue integrar isso aqui na ferramenta aqui, na automação, ou no site, ou enfim, no código, na estrutura, no aplicativo que você estiver construindo. Você pode integrar isso daqui e usar ele para enviar e-mails transacionais de que sua conta foi criada com sucesso e tudo mais, simplesmente chamando uma API aqui, ou então para enviar e-mails em massa mesmo, e-mail marketing e tudo mais. E os planos do SendGrid, eles vão cobrar, por exemplo, por e-mail enviado. E aí, quanto mais e-mails você compra, mais barato vai ficando por e-mail enviado, e assim vai. Beleza? Bom, alguns pequenos detalhes que eu prometi no final da aula que eu ia falar para vocês. Esses e-mails que a gente está enviando, talvez nos seus testes, algum dos e-mails que você tem enviado, se você tiver usado um e-mail gratuito, como eu fiz aqui, né, um Gmail, um Hotmail, talvez ele tenha caído no spam esse e-mail e tudo mais. O SendGrid, Postmark, essas ferramentas de envio de e-mail em massa, elas são conhecidas porque se você faz as configurações corretamente nelas, você tende a cair muito mais na caixa de entrada do que na caixa de spam. Nunca é certo, 100% certo que você vai cair na caixa de entrada e não na caixa de spam, mas é mais certo. Tem várias práticas de e-mail marketing mesmo, aí não é muito de programação, que auxiliam você a cair na caixa de entrada. Mas o mais importante é você, usar e-mails efetivamente profissionais, e 2, você fazer as configurações que ele recomenda você fazer aqui lá no seu Sender Authentication, quando ele falou, não use o e-mail gratuito e tal, e essas autenticações que ele fala, autenticação de DNS do seu domínio, para você confirmar que esse domínio realmente é seu, que você é dono dele, você pode fazer isso. Então faça essa autenticação. Ele fala aqui, ó, faz essas outras configurações aqui para verificar se o seu e-mail está correto e tudo mais. Então essas verificações são as coisas que tendem a aumentar a chance de você cair na caixa de entrada. Como eu falei, é um parênteses enorme sobre boas práticas de envio de e-mail massa, de e-mail marketing e tudo mais, que não é o objetivo do vídeo, mas só para explicar para vocês o universo que você acaba entrando se você quiser, digamos assim, elevar isso a um nível além do que simplesmente eu quero enviar e-mails por meio do meu código, mas eu quero conseguir usar isso como uma ferramenta de envio de e-mail em massa mesmo para milhões de pessoas e quero usar isso num site gigantesco e tudo mais. Provavelmente você vai ter que fazer esse tipo de configuração também. E essas configurações variam dependendo do serviço, seja o SendGrid, seja Postmark, enfim, eles vão variando. Mas saiba que esse é o caminho para você fazer. E em termos de código em Python, não muda absolutamente nada. O que muda são as configurações que você tem que fazer lá no seu e-mail, no seu domínio e tudo mais. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro como é que a gente faz esse envio em massa. Um grande abraço e até a próxima aula.